saúde, que o Senhor venha nos guardando, que o Senhor venha com o teu poder edificando a tua igreja, que nós possamos essa manhã estarmos focados em Ti. Amém. Que possamos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti. Que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Isso aí. Vamos continuar nosso estudo sobre... Vamos continuar nosso estudo sobre os nomes de Deus. Aí, Rô, faz um favor, pega King James para você acompanhar ali, lá em cima. A da Nádia também é bom A acompanhar. Nádia também vai acompanhar, nós vamos fazer um comparativo com as traduções. Lembrando lá Daniel 3:25, lembra que eu te falei que a Almeida atualizada também tinha filhos de Deus? É compatível por quê? Porque em todas as línguas semitas, que vem da raiz de Sem, filhos de Deus quer dizer seres espirituais. E Nabucodonosor, ele falava o idioma semita. Como foi Nabucodonosor que falou, cabe tanto colocar semelhante ao Filho de Deus, como semelhante a filhos de Deus, mas o termo original mesmo, Benai Elohim, entendeu? Por isso que atualizada aí essa versão tem. Ele fala. Filho de Deus quer dizer seres espirituais, tipo anjo. Sim. Olha, o que nós temos que entender é o seguinte, eu vou ao pé da letra, é anjos. Porque o pessoal às vezes confunde filhos de Deus com demônios. Isso é importante, viu, Erasmo? Não são demônios, os filhos de Deus são anjos. A própria Pedro, o próprio Judas trata como anjos. Só que são anjos rebeldes. Aí você pergunta, se tornaram demônios? Não deu nem tempo, porque já estão presos no Tártaro. Entendeu? Deus veio e quando puniu, prendeu no Tártaro. Só vão ser libertos em Apocalipse, acho que 9:4 ou 9:2. Os anjos que estão no Tártaro são os anjos maus? São anjos rebeldes. Os rebeldes. Anjos rebeldes, que na época do dilúvio interagiram com os homens, entendeu? Independente da visão, eu creio que esses anjos eles tiveram uma contaminação espiritual muito grande na Terra. Entende? Independente da visão se é linhagem de Sete, se é filhos de anjos coabitando com mulheres, se é anjos usando o corpo de homens coabitando com mulheres. A grande questão de Gênesis 6, que a gente nunca pode perder o foco, é a questão de que a contaminação e a mistura das linhagens. Tanto é que a própria família de Noé, você vê, Lameque, pai de Noé, morreu 2 anos antes do dilúvio. E Matusalém, avô de Noé, morreu no ano do dilúvio. Só que, tanto esses descendentes, eles tinham filhas e filhos. Quer dizer, a tia de Noé, os irmãos de Noé, ninguém creu. Noé tinha irmãos, e não deve ter sido poucos. Em 777 anos da vida de Lameque, imagina quantos filhos não teve? Eu assisti um filme de Noé que o Matusalém morreu. É, aquele filme é herético, viu? Ele morreu no dilúvio, né? Aquele filme é totalmente herético. Totalmente herético. Então, vamos lá. Vamos abrir no livro do Êxodo e vamos estudar um pouquinho o nome Yahvé, Jeová. Êxodo capítulo 3. E vamos dar início, que daí a roda começa a rodar. É que também na escola bíblica a gente precisa aproveitar para dirimir as dúvidas, entendeu? Pode parecer algo às vezes insignificante, é anjos, é demônio, mas não, a gente tem que se a Bíblia identifica, porque a palavra, as palavras originais para demônios, normalmente demônio no Antigo Testamento é Seirim, não tem nada a ver com Benai Elohim, entendeu? Então o que acontece? Se a Bíblia quisesse dizer que eram demônios, ela não tinha usado Benai Elohim. Deus não erra. Deus falou o que quis falar e ele sabia o que estava falando, entendeu? Isso aqui é interessante. Êxodo 3, versículo 14. Quem lê para a gente? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou.
ou eu sou, me enviou a vós. Veja, essa passagem é a mesma passagem que nós lemos na aula passada, em que Jesus se indica como eu sou. Então está falando que o Deus imutável, o Deus autoexistente. Tanto é que na nossa Bíblia, está com alguma grafia diferente aí, eu sou o que sou, na tua Bíblia? Tudo maiúsculo, legal, e aí? Tudo maiúsculo, é uma praxe. Eu imagino até que nas versões do texto crítico, talvez deixe de estar assim. Quer ver outro texto interessante? Êxodo 3,12. Lê o 12 para a gente. E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Por que é importante esse versículo 12? Porque o que a gente tem que entender, o nome Jeová, Yahvé, é o Deus da aliança do povo. Entendeu? É o Deus que salva, o Deus que tem aliança com o povo. Então, no versículo 12, Deus faz um compromisso, uma aliança. Entendeu? Disse, certamente eu serei contigo, e isso será por sinal que eu te enviei. Então, sempre que você vê na Bíblia Jeová, você tem que invocar a figura de aliança com o povo, a figura do Todo-Poderoso aliançado com os seus escolhidos. Esse é o ponto mais importante de Jeová. E aí mais um texto, Êxodo 6, versículo 6. Lê para a gente, Paula. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos tirarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Olha lá, por que isso aconteceu? Porque o Deus da aliança garantiu. Aí é que, ó, veja, é que nem o nosso caso. Por que nós temos vida eterna? Porque Deus garante essa vida eterna. Então o que acontece? Essa figura de Jeová é muito interessante, inclusive em relação à salvação no Antigo Testamento. Porque a salvação no Antigo Testamento é pela fé em Jeová. Existe um conceito errado dentro dos crentes que eu imagino que nem igreja, talvez tenha igreja que ensine, não sei, mas que a salvação da antiga aliança é pela lei e a salvação da nova aliança pela fé. Completamente errado, completamente sem pé. Ah, irmão, base bíblica. O justo Noé antes da lei, Abraão antes da lei, Isaac antes da lei, Jacó antes da lei, nem lei tinha. E eles já estavam aliançados, entendeu? Noé foi justo. Abel, antes da lei. E aqui eu sou também está em Sim, maiúsculo, porque é nome de Deus. E Senhor também. Senhor e eu. Olha que interessante. Senhor está tudo em caixa alta. Eu acho muito importante esse nome. Agora vamos lá. Algumas derivações desse nome também servem para nos apontar vários tipos de atuação de Deus para com a criação e para com o seu povo. Vamos ver a primeira aqui. Jeová Jireh, Gênesis 22, 14. Vamos lá? Isso daqui é o monte de Deus proverá, se eu não me engano. Gênesis 22, 14. O Senhor proverá. Isso. Lê pra gente, Nádia, nessa tradução. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha que interessante. Jeová Jireh, na nossa está do lado. O que acontece? Jeová Jireh é o Deus que provê as coisas. O que nós temos que entender? O meu primeiro pastor escreveu um livro chamado Unção e Propósito Profético. O que defendia na tese desse livro? Que o que acontece? Deus determina, daí Deus profetiza na sua escritura, aí na sequência a providência de Deus age, e aí o cumprimento. Entendeu? Por quê? Porque tudo isso é baseado, Deus proverá. Então, o que você precisa, por exemplo, quando Deus se levanta para fazer algo, você tem que fazer a sua parte. Qual é a mania nossa? A gente quer fazer a parte de Deus.
Por exemplo, vou dar um exemplo prático, o nosso trabalho, a gente distribui Bíblias. Estamos procurando novos clientes. Qual é a minha parte? É visitar. Qual é a parte de Deus? É colocar o produto lá. Se eu quiser colocar o produto, não consigo. Por exemplo, como igreja, nós entendemos que existe um povo que Deus ele vai trazer para congregar aqui. Qual é o nosso papel? Ser uma igreja boa, bíblica, correta, uma igreja constante, uma igreja firme. Como é que é a igreja lá? Quarta-feira reunião, sábado reunião de jovens, domingo de manhã escola bíblica, domingo de manhã culto. E na outra semana, semana culto, reunião de jovens, escola bíblica. E que mais? Quando dá segunda-feira, durante a semana a palavra vai para o WhatsApp, durante a semana a palavra vai para o YouTube, que nem um reloginho. É o nosso papel. Chega aqui, tem um café, as cadeiras estão arrumadas, o porteiro está à disposição, o audiovisual está funcionando. Quem traz as pessoas? Deus. Agora, o que nós temos que fazer? Orar. Tanto é que você vê que assim que nós começamos o jejum, parece que o ambiente espiritual ficou mais denso. Parece que ficou mais complexo. Essa foi a melhor palavra. Alguns até estão sentindo uma maior resistência. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião falando, e o Branconato também pensa assim, que o Saião comentou, falou, tem determinadas regiões do planeta que eu vou, e quando eu abro a boca para orar, é muito mais difícil, é muito mais complicado, parece que existe parece não, ele usa o termo, existe uma resistência espiritual naquele lugar. Agora, quando o povo de Deus ora, sensível à vontade do Senhor, Deus ele tem uma promessa, que tudo que pedires em meu nome, sendo segundo a minha vontade, ele cumprirá. Então o nosso papel é fazer a nossa parte, entendeu? É em cima desse Deus aqui. Aqui é o ponto principal, para tudo. Eu tenho experimentado desses 20 anos de crente, eu tenho experimentado a mão de Deus em tudo. Eu vi Deus assim realizar coisas poderosas, entendeu? Na minha vida. Mas tudo tinha a ver com o propósito profético. Porque ele determinou, ele providencia tudo. Qual é o problema da igreja hoje? Nós queremos produzir unção. O marketing eclesiástico é um problema. Por exemplo, eu estava andando aqui na Vila Maria Antonieta. Aí eu vi uma determinada igreja que agora pintou de preto. Porque virou modinha pintar de preto. Com certeza, a gente ao entrar lá, a gente já sabe o que vai ver. Vai ver um louvor diferente, vai ver uma palavra diferente, vai ver uma proposta diferente. E aí normalmente a igreja enche. Enche por quê? Porque tem visibilidade. Hoje em dia, por exemplo, que igreja vai encher? Não vou nem usar o Gran Conato, vamos usar o Luiz Saião, que está na zona sul de São Paulo. O Gran Conato está na zona norte. As duas igrejas são extremamente parecidas, até o número de membros. Eu não sei qual é o tamanho da Igreja Batista da Palavra do Jonas Madureira, mas em torno de 150 membros, 200. Por aí. Não muito mais que isso. Você vai em Araraquara, por exemplo, a Igreja Batista Liberdade em Araraquara, do Wilson Portes, ela também deve estar em torno de 150 membros. Outro dia ele deu uma palestra sobre, um seminário na igreja sobre comunismo cultural e a igreja. Tinha 25 pessoas dentro da igreja. Foi bastante. Entendeu? Só que eu achei pouco o tamanho da igreja dele, entende? Agora, o que acontece? Qual igreja vai encher? Uma igreja na avenida, que tem todo um marketing eclesiástico. Ou uma igreja que está na tocada do Senhor. Aquela igreja que está na tocada do Senhor, a vantagem qual que é? Quem está lá dentro, você tem certeza que foi Deus que trouxe. Na minha primeira igreja, eu concordo com boa parte dessa visão, e eles defendiam o seguinte: você não tem como avaliar avivamento. Você não tem como saber como o avivamento vem. Em cada país que aconteceu o avivamento veio de um jeito. Até com o próprio Finney, até com o Jonathan Edwards. Agora eles falavam o seguinte, que o avivamento de Deus ele tem elementos. Você pode avaliar se um avivamento é de Deus. E quais são os elementos? Primeiro, arrependimento de pecado.
Quando o avivamento de Deus vem, ele produz um ambiente de santidade, um ambiente de arrependimento de pecado. É notório na história da igreja, pessoas pregando, o ímpio passava na porta, se sentia compungido pelo Espírito Santo, e entrava na igreja, passava alguns minutos, a pessoa estava em prantos pelo peso dos seus pecados. Eu lembro, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu chorei igual uma criança. Inexplicavelmente. Aí o pastor olhou para mim e falou: filho, não se preocupe com isso. Isso é o peso dos seus pecados que Deus está denunciando aqui. Ficou gravado. Segunda questão do avivamento, ele vai ter novas lideranças. Por quê? Porque Deus tem um povo que ele traz e esse povo precisa ser discipulado. Entendeu? Terceiro sinal, não falta recurso financeiro. Porque se Deus ele faz a obra, ele manda o recurso. Por isso que aqui na igreja, quando o pessoal até estranha, o pessoal é doido, vai fazer qualquer coisa na igreja, já vão passar no cartão pela fé e os irmãos vão correr atrás. Eu já coloquei para os irmãos, falei, eu não trabalho assim. Primeiro Deus manda o dinheiro pela fé, e daí eu faço. Até um dos sinais de que eu estou indo na direção correta de Deus. Entendeu? Então assim, são elementos de um avivamento. Outra coisa que eles colocavam, transparência nos relacionamentos. As pessoas que são de Deus, elas não têm meias palavras. As pessoas que são de Deus é sim, sim, não, não. Não tem negócio obscuro, não tem coisa pelas metades. O que a gente vê hoje nas grandes igrejas? A gente vê negociata, a gente vê política, a gente vê umas coisas que chegam a dar nojo. Dá nojo, essa é a palavra. Quer falar? Pode falar. A gente estava até conversando um pouco antes de começar a escola bíblica, que uma vez indicaram para nós um livro, quando a gente já estava trabalhando com jovens numa denominação, e o livro já era assim, super de design, super bonito, jovem, assim, e a pessoa falou, não, lê esse livro, porque vocês estão começando com o Ministério de Jovens, vocês precisam aprender um pouco. E aí o livro não tinha nada sobre a pregação da palavra. O livro mostrava técnicas que você usava para aprender os jovens dentro da igreja. E o livro falava, o jovem, você tem que fazer evento para ele ficar na igreja, porque se você só pregar a palavra, o jovem não vai ficar. E que nem essa questão do pintar de preto, colocar aquela... Assim, o errado não é você pintar ou não pintar uma igreja, não, isso mas é é relevante. você O errado é seu confiar braço. nisso. As pessoas confiam de verdade que, tipo, fazendo aquilo elas vão adquirir membros. É aquela história, Jeremias 48:10. Maldito o homem que confia no homem. O que está dizendo aí? No braço forte. O povo queria confiar nos exércitos de Faraó para se livrar de Nabucodonosor. É a mesma coisa, fala. Eu já discordo um pouco, porque assim, dessa questão de pintar. Eu, por exemplo, se alguém chegasse aqui e falasse assim, ó, vamos pintar de preto, assim, hoje, praticamente, assim, na prática, eu acho assim que é você querer... Modinho. Na marretada. Sabe? Pensa, você chegar aqui, uma igreja toda preta. É apelação. Eu acho assim que, Cara, na eles botam uma verdade... peruca de dread. Na verdade, não tem nada a ver, que nem a Luísa falou. A atitude em si não tem nada a ver, mas o contexto acaba. Mas aí quando você coloca essa situação dos outros aqui, você fala, não. Gente, Isso aí eu creio que é uma maquiagem chamativa, né? Uma maquiagem chamativa. Você pinta de preto, põe a placa cor-de-rosa. Sim, é marketing aí eclesiástico. põe duas rosas, uma vermelha e uma azul. E daí todo mundo vai passar, nossa, vou vir aqui pra ver isso, o que é isso? Bota cabo de som. E eu acho que é engraçado porque que nem a gente já teve lugares assim aleatórios que a gente foi visitar e eu faço design e eu vejo quando eles usam técnicas que a gente aprende na faculdade, no marketing, pra você fazer, tipo, aqueles telão com contagem regressiva, aquela música assim empolgante, vai começar o culto, vamos pular. Até mostrei pra mãe esses dias que a gente tava vendo um do Jonas Madureira, que ele foi na igreja, e aí o Jonas é um cara muito tradicional. E aí quando foi ver o louvor era remix, era tuts, tuts, tuts. Veja, por exemplo, a gente estava curtindo antes de ontem um vídeo de montanha, do Montanhistas de Cristo. E aí estava rolando um som do Rodolfo, aquele de Águas Vivas, mó som, mal barato, mas veja,
Para que serve o som do Rodolfo? Para pôr num vídeo, para ouvir em casa, para ouvir no carro. Não é uma música de louvor, porque a letra não... Existem músicas dele que servem para louvor. Mas aquela música especial é música, para quê? Para entreter, divertir, gerar um ambiente legal. E é gostoso isso aí, mas desde que colocado no motivo certo. Uma festinha. Isso, entendeu? O que você está fazendo? Estou ouvindo música. Como? Com uma letra que não ofende o meu Deus. Acabou. Essa é a questão. Então, assim, a gente vê muito. E a tendência... há 18 anos atrás, eu fui exposto ao material As 10 Leis da Liderança Eficaz, John Maxwell. Isso aí é coqueluche da igreja. A igreja está hoje como está por causa de John Maxwell. Por causa do Igreja com Propósito. Nas livrarias evangélicas, ainda o livro que mais vende é Uma Igreja com Propósito. Terrível esse livro. Pra vocês terem uma ideia, o Rick Warren sugere que ele tem um braço ligado a, tipo, é como se fosse missão integral, teologia da libertação. Então, por exemplo, ele defende o seguinte, que vai implantar a Igreja com Propósito numa vila da África, da Nigéria. Olha o que o cara defende. Aí lá não tem nenhum líder de cristão eminente. O que ele sugere? Pega um líder muçulmano e põe. Que horror. Isso é proposta de um camarada que já vendeu mais de 50 milhões de livros. E que esses livros são gente, feitos até devocionais esses dele, né? livros, é impressionante. Né? Aí veja. Você fez. Olha, gente, numa boa, cada um sabedor onde quer chegar. Eu estou correndo disso. Entendeu? Eu não quero saber. Eu não ligo de ser muitos ou poucos. Eu confio em Deus. Sei que aqueles que Deus tiver que trazer, Ele vai trazer. Eu prefiro ser poucos aqui crentes. E aquele que o Senhor colocar... Agora, do ponto de vista de pastor. Eu vou dar conta da vida de vocês. Então, o que acontece? Pelo menos aqueles que o Senhor trouxer para a minha responsabilidade eu der conta, eu vou entregar e falar, Senhor, não foram muitos, mas são daqui, Entendeu? Tudo crente, conhecedor da palavra. E essa proposta hoje encontra muita resistência. Você chegar numa igreja, querer colocar um louvor correto, uma pregação expositiva, conceito de membresia. Aquele livro perfeito, 9 marcas de uma igreja saudável, Mark Dever. Nós vamos estudar ainda aquele livro aqui na escola bíblica. Nós vamos estudar, é importante estudar, talvez até como o DNA da igreja. Porque o DNA da nossa igreja tem tudo a ver com 9 marcas de uma igreja saudável. Esse livro, há 4 anos atrás, tive contato com ele, marcou minha vida. Ali eu entendi tudo, cada linha que eu linha que eu li era isso. Porque nossa confiança em quem que é? É nesse Deus, Jeová. O Deus da aliança. É Ele que traz. Entendeu? Quando nós estamos jejuando, que nesse jejum nós estamos se humilhando para Deus. Fala, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém faz. Se o Senhor não guardar, ninguém guarda. Se o Senhor não trouxer, ninguém traz. Se o Senhor não der unção na palavra, e não der unção para o entendimento da palavra, ninguém entende, ninguém fala nada. Precisamos de Ti, o Deus da aliança. Isso coloca o homem na posição de homem, humilde, tratável, com todos os seus defeitos, e Deus perfeito na posição dele. Principalmente Jeová Jireh. Quando vocês andarem na rua, presta atenção, a quantidade de igreja que tem visibilidade. Por exemplo, grandes igrejas só alugam prédios em grandes avenidas. É impressionante isso aí, você fica abismado. Essa humilhação é tipo se colocar em pano de saco. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aham, isso aí, entendeu? Vamos ler mais um. Vamos lá para Êxodo 17:15. Vou pedir, Nádia, abre Juízes 6:24. O Rodrigo vai abrir 1 Samuel 1:3. E o Erasmo vai abrir Salmo 23. Quem abriu o Êxodo 17:15? Eu. Você? Então vai lá. Que depois eu leio o Êxodo 31:13. Só um minuto, Paulo. Lê pra gente Êxodo 17:15. Vamos ouvir a leitura? E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira. Gente, bandeira é sinal de vitória. Entendeu? Existe até um hábito no meio pentecostal
Que eles dizem que se você tiver visão de uma bandeira, é vitória de Deus. Mas eu não quero questionar isso, eu acho muito vazio. Acho muito... Veja, Deus é minha bandeira em tudo. Eu não preciso ter uma visão para entender que Deus vai me dar vitória. Eu preciso, Nádia, eu preciso de uma visão para dizer que Deus vai me dar vitória? Não, porque a Bíblia fala, ó morte, onde está teu aguilhão? O último inimigo a ser vencido, então eu já tenho a vitória. O problema é que o conceito de vitória da geração atual é um conceito de sucesso. O conceito de vitória da Bíblia é ser decapitado em Roma no ano de 65. Perseguido e mal compreendido, numa prisão fedorenta e mofada. São conceitos de vitória completamente diferentes. O conceito de vitória é que nem o evangelista Lucas, que foi espancado até a morte, pendurado numa árvore. O conceito de vitória é que nem apóstolos, que foram arrastados por carruagens. Esse tipo de palavra nunca vai encher a igreja. Não é? Percebe o contrassenso? Para onde nós estamos indo hoje? Então eu preciso ter visão de bandeira mesmo. Agora aí eu vou dizer, ó, gente, ó, eu creio no mundo espiritual, sei que o mundo espiritual é real, creio num Deus de milagres, acho que a nossa vida cristã é cheia de aventuras dentro desse Deus de milagre, mas eu não preciso ter uma visão de bandeira, porque eu já tenho a vitória. E em todas essas coisas, em Cristo somos mais que vencedores. Na aflição, na angústia, na fome, na perseguição, em tudo. Então não precisa de visão. Vocês percebem o problema da visão? É que nem aquele lá, servo meu, eu sou contigo, eu te amo. 417 vezes na Bíblia aparece isso aí. Sou lá da parte dos caras. Calma. Vamos lá. Eu vou ler agora Êxodo 31:13, que vai falar o Senhor que vos santifica. Êxodo 31:13. Olha, gente, nós nunca podemos apagar e limitar o sobrenatural de Deus. Mas nós temos que avaliar o que se chama de sobrenatural pela Bíblia. Por exemplo, certa vez eu fui confrontado numa igreja, e veja, eu estava nessa minha trajetória, né, que o Senhor tem trazido nos últimos 9 anos. Eu nessa igreja, eu não tinha várias das visões que eu tenho hoje, mas eu estava ensinando, gente, línguas da igreja somente com interpretação, no máximo 3. Sabe o que vieram me afrontar? Vieram dizer que eu estava colocando Deus numa caixinha. Eu falei, não, só estou lendo a Bíblia. Aí foi estilo Marcos, tanto é que depois do dia que eu vi o Granconato falar isso, eu morri de rir. Falei, ó, já sabia. Só lembra a Bíblia. Lembra que vieram afrontar? Porque o pessoal lê. Aí entra no que o John MacArthur fala, que eu não conheço o livro, mas sei que ele tem pontos muito positivos. O caos pentecostal. Entende? Não estou dizendo que não existam dons, como eu falei. Deus do sobrenatural, Deus de milagres, mas eu tenho condição de avaliar, da mesma forma do avivamento, eu tenho condição de avaliar se algo é genuíno. Servo meu, eu sou contigo, meu amigo, a minha Bíblia fala que Deus é um só com o meu espírito, eu não preciso que você me fale isso. Ele já é comigo. Ele já é comigo, entendeu? É simples assim. Nosso irmão incrédulo, não, eu sou bíblico. E quem fala isso aí, ele está falando uma palavra que não tem sentido, porque você sabe que está aqui, que Deus é comigo, não tem porquê. Mas é que não, as pessoas não leem a Bíblia. Diz que Deus é contigo, eu falei, eu também, irmão. Aquele que começou a boa obra há de terminar. A obra de Deus vai se cumprir na sua vida. Legal, já li aqui, valeu. Que mais? Algo novo. Algo novo, isso aí eu já sei. Vamos lá, vamos ler agora Juízes 6:24. Quem abriu Juízes foi a Nádia. Peraí que eu quero comparar a tradução, Nádia. Passar por Josué, Juízes 6:24. Qual que você está lendo? Estamos lendo agora Juízes 6:24, é Jeová Shalom, o Senhor é paz. É isso aí, isso, Gênesis 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. O Senhor é paz. Olha que interessante, está tudo em caixa alta.
Entendeu? Isso aqui foi o altar. O Senhor é a nossa paz. Entendeu? Aí vamos seguir. 1 Samuel 1:3. Quem abriu? Eu. Só um minuto. Lê pra gente. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. É isso aí, olha que interessante. Na nossa Bíblia está lá, na referência 3, Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. Senhor dos Exércitos do quê? Os exércitos de Israel. Os exércitos do seu povo. Aqui é um linguajar de guerra. Mostrando Deus que batalha nossas batalhas, entendeu? Fala. É importante a gente, às vezes a gente não presta atenção, né? Mas assim, até o tempo que a gente tem vivido hoje, né? Se lembrar que é o Senhor dos Exércitos, né? Sim. Diante de uma situação que a gente se vê hoje ridicularizado no Brasil, né? Sim. E você não tem o que fazer a não ser orar e confiar que o Senhor dos Exércitos e que Ele vai. E é o seguinte, e se preparar porque os comunistas vão dar o troco na igreja. Tem que se preparar. Ô pastor, entendeu? Hoje quando uma pessoa vem profetizar alguma coisa na tua vida, tem que ser muito bem analisado, né? Lógico, e o que acontece aqui na igreja? Se alguém diz que vai falar algo da parte do Senhor, primeiro, não existem profetas mais. Sim, já de cara. O que existe é homens cheios do Espírito Santo que podem realizar o ofício de redarguir, consolar e orientar. Entendeu? Aí se a pessoa aqui na igreja vier com tal palavra, essa palavra vai ser julgada publicamente. Porque eu não nós vamos avaliar pela Escritura. Né? Eu não preciso de profeta porque eu tenho a Bíblia, né? Sim. Eu sou. Então está aqui. Sim. Agora, pode acontecer que o Senhor, na sua soberania, possa levantar alguém, entendeu? Porque o que acontece, o texto de 1 Coríntios 13, quando fala que profecia cessarão, línguas cessarão, meu entendimento de algumas pessoas, ali está falando da construção do cânon. Para que servia a profecia? Por exemplo clássico que eu gosto de falar, 1 Coríntios 7, aquela pessoa que se casa e o marido não é crente. O que o judaísmo ensinava? Não pode misturar povo de Deus com povo incrédulo, separa na hora. O que aconteceu profeticamente, Paulo teve uma direção dada do Espírito, dando uma nova normativa. Qual que era a normativa? Que se você está no Senhor, e o marido ou o cônjuge consente, permaneça como está. Porque por sua causa, Deus vai santificar a casa. Santificar o que quer? Deus acata aquilo, os filhos são puros, está tudo em ordem. Entendeu? Isso é profecia. Por exemplo, caráter profético, o Concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos. Foi uma nova normativa. Entendeu? Então, assim, aí que entra a profecia. Agora, hoje, eu, por exemplo, em 2014, eu tenho uma palavra de orientação. Está gravada. Eu falei, irmãos, os irmãos se preparem, cuidem bem do seu emprego, cuidem bem das finanças, eliminem as dívidas, que o nosso país vai entrar em profunda crise. Está gravado. Eu falei, lendo a Escritura, eu percebi da parte de Deus que o cumprimento de juízo da Escritura vai vir, porque o nosso país é ímpio. Eu tive uma experiência que eu achei bem interessante. Num desses canais de direita, o rapaz foi esse mês de outubro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele se fez passar por um cara que estava colhendo assinatura de abaixo-assinado. Aí o abaixo-assinado era o seguinte, ele tinha um pintinho de borracha que ele chamava de Frederico. Aí o abaixo-assinado era o seguinte, para defender a vida do Frederico dentro do ovo. Porque as indústrias estavam abusando dos animais e o Frederico tinha direito de viver dentro do ovo. Todos os alunos assinavam. Aí ele virou duas vezes, peraí que eu tenho uma segunda abaixo-assinada.
E aí qual que era? Olha, nós também estamos fazendo abaixo-assinado contra o aborto. Nenhum aluno assinou. Todos foram, não, contra o aborto eu sou a favor. Aí ele perguntou, mas peraí, mas você não é a favor da vida do Frederico dentro do ovo? Por que você não é a favor da vida da pessoa dentro do útero? Não, porque o corpo da mulher, não sei o que, mas não é uma vida. Você não acabou de dizer que o Frederico dentro do ovo é uma vida? Por que que o ser humano, gente, vou falar uma coisa para vocês, vai ter consequência mesmo. Tem que rolar terra para baixo, tem que rolar terremoto, tem que rolar genocídio brasileiro, 70 mil homicídios ano. Tem que rolar tudo isso. É sinal do juízo de Deus contra um povo ímpio, um povo anticristo. Tem que vir. E a gente, como igreja, tem que chegar e falar: justos e verdadeiros são seus juízos. Um povo assassino. Um povo assassino. Nos Estados Unidos se vende órgão de aborto. Se vende órgão de aborto. É uma coisa terrível. Você viu essa reportagem, Erasmo, o cara que foi na Universidade Federal do Rio pegar a assinatura para proteger o pintinho no ovo? Não. Cara, me senti envergonhado do nosso povo. Fiquei triste. Tem coisa que eu fico indignado. Eu fiquei triste. Eu imagino como é que Deus se sente. Entendeu? E nós estamos estudando o dilúvio, né? Vamos lá para mais um texto. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Abre lá. Salmo 23. Jeová Raá. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Mas lê o resto, só para a gente saber. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Amém. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se faz transbordar. Pode Amém. continuar? Quantos tem? Vai até 8, né? Isso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Isso aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas é tudo. Não é só a mesa diante dos inimigos. É a vara e o cajado junto. Esse é o equilíbrio. Eu tenho insistido nessa ênfase. Eu aprendi com Nicodemos. Se você der a ênfase no amor de Deus, não é o Deus da Bíblia. Se você der a ênfase na justiça de Deus, não é o Deus da Bíblia. Você tem que dar ênfase em todos os aspectos de Deus. Amor, justiça, piedade, tal. Vamos seguir um pouquinho na nossa coisa. Jeremias 23, 6. Rodrigo, abre para a gente Ezequiel 48, 35. E eu vou abrir, a Nádia vai abrir Isaías 17, 6. Então vamos na ordem que fica mais fácil. Vamos para Isaías 17, 6, que é Jeová Elohim. Significa o Senhor Deus de Israel. Vamos um pouco à frente, Isaías 17, 6. Isaías 17, 6. Porém, ainda ficarão nele algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas, na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Amém. Diz o Senhor Deus de Israel. Jeová Elohim. O que está falando aqui? Essa aqui é a profecia contra Damasco na Síria e contra Efraim, região norte de Israel. O que Deus está falando? Que ele vai vir executar um juízo, mas ainda restarão sobreviventes. Entendeu? E aconteceu, diga. Igual tá falando que o Brasil era um país ímpio, faz ser solto os bandidos, os piores, por causa do que Deus está fazendo juízo no nosso país? Veja, quando a gente vê Deus permitir, porque Deus permitia a impiedade, só foram soltos porque Deus autorizou. Se Deus autorizou algo, ele tem para fazer. Esse algo nós não sabemos ainda. Mas pode ser até um aspecto de juízo.
Bem provável. Entendeu? Existem coisas que acontecem que a gente não tem como prever. Por exemplo, é que nem o sistema 666 de identificação. A gente sabe que ele vai vir, mas a gente não sabe como é. Talvez a gente só vai saber a hora que tiver na nossa barba. Entendeu? A linguagem que fala. E também, né, nesse tempo de jejum que a gente está falando, a questão de Brasil, eu vejo muito, eu tenho orado e percebido, não sei se isso é verdadeiro, mas que também pode ser para que a igreja se arrependa. Desperte também, Porque nós hoje temos dias que a igreja está muito longe. Tá. Existe muito pecado na igreja. Sim. Inclusive, a gente percebe o pessoal do Coalizão para o Evangelho indicando uma oração de confissão de pecados. De confissão de pecados da igreja. Né? Você percebe que alguns líderes da igreja, de pessoas corretas, estão orando em relação ao que está acontecendo no Brasil para a igreja, por arrependimento da igreja. Sim, isso aí. E olha, gente, pode escrever, o repúdio vai vir. Mas o que eu fico vendo é que dificilmente você vê uma igreja hoje que está traçando os caminhos do Senhor, porque hoje todas as igrejas que você vê, ela está pregando a prosperidade e pregando vitória. Venha o milagre hoje, o pastor tal vai estar aqui agradecendo o nome de pastores. Cara, você não vê mais um evangelho genuíno. Veja, Carlos, se até o meio reformado está sendo contaminado, eu conheci um pastor que hoje está no Canadá, e a tese de mestrado dele foi a seguinte: a contaminação pentecostal em meios reformados. E ele era pastor de uma grande igreja, entre aspas, reformada. Essa igreja tinha mais de 30 pastores, e ele já via um monte de contaminação. A gente fala pentecostal, mas vou dizer uma coisa para você, a gente precisa ser justo. Tem coisa que nem os pentecostal históricos aceitam. Outro dia eu vi um pastor da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, né? Não genérica. Porque tem Assembleia de Deus e tem Assembleia de Deus genérica. Gente, ele metendo a boca. Ele chegou a política, contaminação, culto errado a Deus. Entendeu? Então ainda existem homens de Deus em todas as igrejas. Existe gente séria. Tem alguns erros que a gente não concorda? Tem, mas nós temos que saber dividir. Entendeu? Aí é uma coisa, mas está muito difícil. Está muito difícil. Vamos lá. Quem é que está com Jeremias 23:6? Sou eu mesmo, né? Quem é que está? Você quer abrir, Paula? Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Jeremias 23:6. Lembra a gente lá, Paula. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus os chamará, o Senhor Justiça Nossa. Olha que interessante. Jeremias, espera aí, eu abri errado. Não, 23:6, só um minuto. É o letra G do top. 23:6, está lá, Jeová Tsikenu, entendeu? O Senhor Justiça Nossa. Na tua, Nádia não está, na tua Bíblia, Senhor Justiça Nossa, está tudo em letra maiúscula? Deixa eu olhar, Nádia. Sim, eu pegar? Aqui, ó. Jeremias 23. Deixa eu ver aqui também. Senhor Justiça Nossa. Ela está vendo a Bíblia da Nádia. 26:3. 23:6. Tudo caixa alta. Aqui legal. não, tá o Senhor com só o S maiúsculo e Justiça Nossa tá em maiúsculo. São tudo letras caixa alta. Não, o Senhor não está em caixa alta, só o Justiça Nossa que está em caixa alta. O da nossa está com caixa alta. É que assim, o nosso caixa alta é assim, é o S maiúsculo e as minúsculas tudo em formato de maiúsculo. Para saber que é Jeová. E aí, como é que está na King James? Está igual a de vocês. Está Tudo segundo a nossa bom. justiça. Isso aí. Vamos para mais um texto. Vamos agora para que o Rodrigo estava aberto, Ezequiel 48:35. Em torno de 18.000 medidas, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Peraí, aí é o seguinte, gente, aqui
Ezequiel tem. 48 e 35. Aqui está falando o seguinte, isso daqui é uma profecia que ela vai começar no capítulo 44, sobre a questão da reconstrução de um templo. Esse templo aqui nunca foi construído. Aí ela vai culminar o quê? Ligado à Nova Jerusalém, ligado à eternidade. E aí aparece esse nome no último versículo de Ezequiel. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Dentro da revelação progressiva, a gente sabe em Apocalipse 21, 22, que a própria luz da cidade é Deus. Se cumprindo essa palavra. Inclusive, ó, na minha Bíblia está aqui na referência, Apocalipse 21, 3. Está confirmando a referência, certinho. Entendeu? Aqui está tudo em minúsculo. Tudo em minúsculo, ó. É uma coisa... Aí também? Aqui não, aqui está em... Não, aqui em maiúsculo. Aqui em maiúsculo, só que a palavra está em itálico, ela foi incluída. Entendeu? A palavra está. Vamos ver se a gente tem tempo. Não, temos tempo. Aqui está ali. Ali está em maiúsculo. Tudo em caixa maiúscula. E o está em itálico, assim, né? O meu aqui não tá. O meu não, mas aqui não tá. Aí não está. Por quê? Porque a Bíblia Corrigida e Fiel ela tem um compromisso de identificar quais palavras foram introduzidas no texto fiel. Então, na nossa Bíblia, toda palavra que está em itálico, ela foi introduzida para dar sentido. Entendeu? No hebraico original aqui está Senhor e ali. Para dar sentido está, porque não tem verbo estar. Verbo ser é o nome de Deus, eu sou. Haver também não tem no hebraico. Entendeu? Vamos seguir agora Adonai. Adonai é interessante. Lê pra gente, Paula. Adonai. Adonai, assim como Elohim, é um plural de majestade. Aparece na nossa Bíblia como Senhor, em letras normais. E significa Senhor, Mestre, Proprietário. Vejam esses sentidos sendo aplicados genericamente, não em relação a Deus. Em Gênesis 19, 40 e São Algo interessante. Pode ler o segundo parágrafo. Traz a ideia de que Deus tem autoridade absoluta sobre o homem. Josué reconheceu a autoridade do príncipe do exército do Senhor. Josué 5,14. E Isaías submeteu-se à autoridade do Senhor, seu mestre, em Isaías 6, de 8 a 11. Vamos lá. O termo equivalente no Antigo Testamento é Kyrios. No Novo é Kyrios. Kyrios. Gente, é muito importante esse termo Kyrios. Por quê? Porque lá em Romanos 10, 9 e 10, está lá, se confessares Jesus como Senhor, com tua boca confessares, isso aqui, é Kyrios. É reconhecer Jesus como seu Deus, que naquele tempo você virava inimigo do Estado. É bem interessante. Vamos começar a leitura ao contrário. Vamos ler Isaías 6, do 8 a 11. Essa palavra Adonai talvez é a mais usada pelo povo judeu, por não pronunciar o nome do Senhor. Isaías 6, do 8 a 11. O Rodrigo pode ler para a gente na tradução King James Fiel? Por favor. Só um minutinho, misericórdia. Não, vai colado as páginas. Não vai. Isaías? Isso. Pode ir. Não, você está indo. Isaías. Vai lá, Rodrigo. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me. E ele disse: vai, e dize a este povo: ouve voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Faz o coração deste povo engordar e faz com que seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, convertam-se e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. Olha que interessante. Mateus 13, versículo 14, não preciso abrir, eu vou ler.
Mateus 13, 14, Jesus chama esse versículo. Esse versículo aqui é assustador. A maioria dos crentes não percebe o que esse versículo está dizendo. Mateus 13, 14. Vamos ler, vou ler o 13, 10. 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que ele fala em palavras, em parábolas? Foi a pergunta dos discípulos para Jesus. E aí no 12, ele começa a responder. 12, ele por responder, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Ó o motivo. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que sério. Jesus ensinou por parábolas. E ele, através desse ensino, ele trouxe juízo. E ao mesmo tempo trouxe salvação, àqueles que foi dado salvação. É o que a passagem está falando. Bem interessante isso aqui. Vamos pegar mais um texto falando sobre Adonai. Vamos em Josué capítulo 5. Trazendo a interpretação desse versículo que eu acabei de ler, vamos abrir no 5 e deixar parado. O que os irmãos arminianos dizem? Que Jesus ensinou por parábolas, já sabendo que eles não iam crer. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia dá uma outra informação via Paulo. Paulo fala que não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, a situação do ser humano. Então o que acontece? Essa argumentação é furada. Ela não é uma argumentação que encontra eco em todo o caráter da Escritura. Essa passagem foi decisiva para a mudança da nossa soteriologia aqui na igreja. Foi uma das passagens decisivas. Eu falei: nossa, Jesus ensinou para que eles não crescem. O que ensinavam para a gente na igreja? Talvez alguém já ouviu isso. Por que Jesus falava em parábolas? Que era para o povo entender. Quem já ouviu tal conceito? A Bíblia fala exatamente o contrário, que era para o povo não entender. Olha que sério. Agora eu pergunto, da onde que esse pastor tirou esse ensino? Da onde? Da onde? Porque esse tipo de ensino leva aqui o comportamento do homem. Vamos supor que o ser humano está ouvindo. Um dos comportamentos vai ser o seguinte: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso de Ti. Já começa a graça a atuar na vida da pessoa. Vamos ler lá. Josué 5,14. Quem lê pra gente? Posso ler. Então leia, Lu. E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que disse meu senhor ao seu servo? Olha que interessante. Aqui é usada a palavra Jeová em cima, do exército do Senhor. E embaixo, que diz meu senhor ao seu servo, esse meu senhor é Adonai. Agora veja que interessante, características do texto. Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. Se fosse um anjo, simplesmente, ele ia aceitar a adoração? Não, base bíblica para dizer que anjo não aceita adoração. Apocalipse com João, mas tem algumas passagens no... Isso, Apocalipse com João, melhor, que vem rapidamente à memória. Anjo não aceita adoração. Entendeu? E Maria também, que ele fala que é com o servo.
Sim, sou conservo teu, tal. Então aqui você, pelo contexto, você percebe que Josué reconheceu que era uma teofania, era a presença do próprio Deus. E aquele Deus é chamado de Jeová no começo do texto e de Adonai. Aí você olha na nossa grafia, quando está os exércitos do Senhor, pode olhar, está em caixa alta, é Jeová. Quando fala lá embaixo Adonai, é só Senhor com S maiúsculo. Agora, na Bíblia, eu tenho aplicações de Adonai para seres humanos. Olha o que diz lá. Volta um pouquinho. Olha lá. Vamos abrir um exemplo. Gênesis 19, versículo 2. Vamos lá em Gênesis. Então eu preciso analisar o contexto. Gênesis 19, versículo 2. Olha lá, palavras de Ló. Lê pra gente, Paula. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peça-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. Amém. Foi uma passagem respeitosa. Pastor, o senhor vai pregar hoje? Se você fosse um hebreu, você ia usar Adonai nesse senhor aí. Mas isso não me transforma em Deus, entendeu? Por isso precisa analisar um pouco. Quer ver outro exemplo? Que está na nossa apostila, Gênesis 40, versículo 1. A Nádia pode ler para a gente? 41. Isso. E aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Ó, tá vendo? Agora veja que interessante. Na nossa Bíblia, Senhor, tá com S minúsculo. Ele é Deus? Que? Não é Deus, é o seu rei do Egito. Só que a palavra original aqui é Adonai. Inclusive o plural de majestade cabe. Porque ele é rei do Egito, ele é uma majestade. Meritíssimo, Vossa Excelência. Entendeu? Percebe como o tradutor ele tem que atentar para o contexto? Percebe como o exegeta, o intérprete bíblico, que nós estamos trabalhando, precisa aprender a interpretar a Bíblia. Tem que notar todos esses detalhes, é importante. Parece que não, mas faz toda a diferença. Amém? Vamos lá que dá tempo de correr mais uma. Vamos lá. Pegar um exemplo aqui. 1 Samuel 1,15. Para a gente encerrar a aula. Deixa eu só perguntar, você vai encerrar em 1 Samuel? Sim, vou encerrar para a gente eu vou continuar. só tirar a projeção porque eu preciso confirmar. Em Deus Teus, tranquilo. 1 Samuel 1,15. Lê para a gente, Paula. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha que interessante. Não, senhor meu, ó, senhor está tudo em letra minúscula. Essa palavra senhor é Adonai, mas ela está falando com Eli. Eli, quando viu Ana chorando, ele achou que ela tinha bebido. Aí ela fala: não tenha tua serva como filha de Belial. É o que ela vai falar aqui. Entendeu? Atribulado de espírito, ó. Está embaixo do 16. Não tenhas coisa a tua serva como filha de Belial. Agora veja que interessante. No final do 15, tenho derramado minha alma perante o Senhor. O que é Senhor aqui? Jeová. E como que a gente sabe no original se é Adonai Senhor ou se é Adonai? Aí precisa de um interlinear. Precisa de um interlinear. Não, no original tem que ter um interlinear. Aí quando o intérprete vai fazer a tradução, ele interpreta o contexto. Veja, nós temos que lembrar o seguinte: a tradução mais fiel que nós temos são as traduções do texto recebido. Dentro das traduções do texto recebido, a mais fiel é a Almeida Corrigida e Fiel. Só que nós não podemos esquecer que uma tradução é uma versão. Traduções bíblicas são versões. Tanto é que o tradutor precisa demais de inspiração da parte de Deus para não corromper o texto. Entendeu? É muito sério isso aí. Amém? Nós vamos continuar na nossa próxima sobre Deus Teos. Aqui nós vamos entrar no Novo Testamento.
Alguém pode orar agradecendo? Eu posso. Então, olha. Senhor, obrigado por essa aula. Eu oro pedindo para que o Senhor nos ensine cada vez mais, que o Senhor nos dê inteligência, capacitação para entender a sua palavra, para que fique gravado no nosso coração, que cada dia mais a gente tenha amor pela sua palavra e que a gente possa guardar isso que a gente aprendeu e obedecer a sua palavra agora no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.